informação que eu tenho em relação a mercado é que o Vasco vai trazer pelo menos 5 jogadores. Nelson de Ossa. O Vasco encaminhou a contratação do volante. É um jogador que me agrada muito. É um jogador que, dentre esses nomes que eu citei aqui, que poderiam chegar para mudar o panorama, eu acho que ele tem capacidade para isso, pela qualidade que ele tem, pelo chute de fora da área, por ser um jogador que contribui bastante com gols e assistências também, no sentido de ser um cara que mexe na dinâmica. Eu vou ser sincero, tá? Quando eu vi essa notícia pela primeira vez, durante a Copa do Mundo, eu fiquei meio espantado, porque eu acompanhei alguns jogos do Nelson de Ossa, no Betis mesmo, que a gente faz a Europa League na tela da Casa TV, em outro momento fez a Conference League também, que o Betis estava, enfim. E o de Ossa, ele é utilizado na rotação do Pellegrini. O Pellegrini já está lá há muito tempo, chileno, um treinador histórico. Ele é utilizado. Então, quando eu vi o Vasco encaminhando tal, aí entrou a intervenção, a novela, o negócio esfriou. E aí, assim que eu voltei, que a Copa já estava ali na reta final, eu liguei para algumas pessoas e as pessoas me confirmaram, realmente, Nelson de Ossa. E aí eu falei, porra, cara, então é sério, porque esse cara, desde o momento que ele apareceu se destacando no futebol mexicano, eu falei, opa, esse é bom. Esse é bom de bola. É o tipo de jogador que você nem imagina que teria a chance do Vasco contratar, diante da qualidade dele, diante da concorrência de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Cruzeiro, que poderiam se interessar pelo jogador. Fato é que essa negociação foi encaminhada, o Vasco apresentou todas as garantias, empréstimo com opção de compra que viraria uma obrigação pelas metas serem fáceis de ser batidas. E com isso, a gente estava falando aí de um negócio de 10 milhões de euros. Esse negócio ele é empréstimo muito porque o novo investidor, que já deu o aval, inclusive, para essa negociação, ele só entraria em 2027. O Vasco teria 4 anos para pagar o Nelson de Ossa e ele já seria uma contratação, na minha cabeça, no meu entendimento de futebol, de um nível para você formar um time decente. Claro que com ele tem que vir mais uns 5, 6, 7, 8 para que o Vasco volte a se tornar um time de fato competitivo. Mas já seria uma primeira boa notícia nesse sentido, o Nelson de Ossa. O ponto é, o Betis recebeu as garantias, o Betis aceitou as garantias, o Vasco já tinha se acertado na forma salarial com o próprio de Ossa, ele vai ganhar cerca de R$1 milhão por aqui. O ponto é que ele voltou bem para a pré-temporada e o Pellegrini está utilizando o de Ossa. O Vasco tem uma reunião com o Betis nessa semana para poder acelerar e fechar logo o negócio. Foi isso que eu ouvi nessa tarde, tá? Nessa tarde eu liguei para pessoas envolvidas e eu soube que o Vasco tinha uma reunião já agendada com o Betis para fazer bater e fazer valer, porque o Betis quer vender o de Ossa, sendo que o Pellegrini está dificultando um pouco justamente porque ele voltou bem nessa pré-temporada, fez até gol nessa pré-temporada e tudo mais, e como ele é um jogador, ele pode atuar como primeiro volante, ele pode atuar como segundo volante, ele pode jogar como terceiro homem de meio campo, e no próprio Betis ele jogou até já de um segundo atacante, um atacante, uma referência. Então é um cara muito polivalente, né, cara? É um cara muito valioso para você ter no elenco, e eu consigo entender também a questão do Pellegrini. O Vasco está fazendo de tudo nesse momento para poder agilizar logo essa transferência, e o fato é que a gente tem que aguardar. Então, essa é a situação do de Ossa, que eu espero de coração que ele venha para o Vasco da Gama. Eu vi também e perguntei, né, sobre o Yeboah, o ponta, né, o equatoriano, que jogou Copa do Mundo. Não vi quem deu a notícia em primeira mão, mas vi essa notícia no Atenção Vascaínos, vi outros amigos também compartilhando, Matheus Gilbert, enfim, essa galera toda compartilhando. Vi também a galera do NT Vascaínos dando que estava próximo agora. A informação que eu tenho é que de fato o Vasco fez uma proposta por esse jogador, e estava muito próximo de acontecer o aceite por parte do jogador para depois tentar a liberação para o clube. Então eu considero, se vier mesmo, um bom reforço.
Me incomodo levemente com a alta quantidade de jogadores gringos que o Vasco vem mapeando nesse mercado. Me incomodo porque eu acho que, de alguma maneira, você deveria, mesmo que seja mais barato, você ter mais brasileiros no time e que consigam entender o contexto do que é o futebol brasileiro. Além disso, o jogador estrangeiro, seja lá de qual for a nacionalidade, ele tem um período de adaptação. Ele precisa de um período de adaptação. Quando olho para o Yeboah e quando olho para o Nelson de Ossa, acho que são jogadores que melhoram bastante essa prateleira aí do Vasco da Gama. Mas me incomoda levemente como o Vasco pouco olha para o mercado nacional. Pouco olha. Pouco olha para as oportunidades, pouco olha também até mesmo para uma Série B, tá? Que tem jogadores interessantes sim, e que dentro de um projeto de futebol que tem a linha de contexto, de raciocínio, talvez poderiam encaixar. Consigo entender o fato do Admar Lopes ter um mapeamento de scout interessante, mas poderia ser interessante também para o futebol brasileiro. Poderia até, quem sabe, olhar para mais jogadores brasileiros que estão espalhados por aí e ver com mais carinho. Tem muita gente me perguntando aqui sobre o Jair Cunha. É um jogador que o Vasco teve interesse, mas o Jair é muito caro. Foi isso que eu ouvi. O Jair, zagueiro, revelado pelo Santos, passou pelo Botafogo, Nottingham Forest, mas é muito caro. É muito caro mesmo. Sei que além desses dois jogadores que a gente citou aqui, o De Ossa e o Yeboah, que o Vasco está buscando mais um zagueiro e mais um zagueiro barra volante. Essas são duas posições que o Vasco vem buscando aí com mais afinco, tá? Nesse sentido. Então, é possível que aconteça. E existem propostas, por exemplo, para jogadores como Barros. Existem sondagens para outros jogadores também. E que negociações de saída também podem acontecer. Então, é isso. A informação que eu tenho em relação a mercado é que o Vasco vai trazer pelo menos 5 jogadores. Pelo menos 5 jogadores. Não sei se todos com nível de titular, acho difícil, mas pelo menos 5 para poder compor aí essa janela. 2, 3 de um bom nível e mais 2 para poder ajudar no preenchimento desse grupo. É suficiente, Pedrosa? Não sei. Não sei se vai ser suficiente, vai depender do encaixe, vai depender do trabalho do Pedro Emanuel também, que nesse momento, repito, não dá para colocar em xeque, não dá para saber o que esse cara é capaz de fazer. Mas daqui a pouco ele vai começar a ser cobrado também. Porque ele tem uma derrota, tem um empate, e ele vai ter que começar a colocar um pouco da cara dele dentro do trabalho do Vasco da Gama, dentro da coletividade. Vou para outro ponto. Danilo Barbosa. O Danilo, no ano passado, eu sei que o Vasco teve um certo interesse sobre ele. Se esse interesse foi retomado ou não, eu não tenho essa informação. Eu acho que o Danilo é muito mais um jogador para compor do que qualquer outra coisa. Tá? O Danilo ele já foi um jogador de impacto. Assim, quando ele chega ao Botafogo, ele faz parte de um time campeão, ele é um cara que pode jogar de zagueiro, pode jogar de volante, mas não é esse jogador que, na minha opinião, iria mudar o patamar do Vasco. Acho que seria muito mais para compor. É um cara que já vestiu a camisa do Vasco, que tem também uma cancha vencedora. Dos jogadores que o Vasco tem no elenco, o Danilo é melhor do que vários, é verdade. Então seria interessante, mas não acho que é o cara para mudar patamar. E pode ter certeza que a maioria dos caras que a gente vai ver nome aí de sendo especulado, são caras estrangeiros. Vale lembrar que o Vasco em outros momentos já tentou o zagueiro Joaquim, que passou pelo Santos. Hoje, vou até procurar aqui exatamente onde ele está, porque sei que o departamento de scout gosta desse jogador, Joaquim, zagueiro. Tá? Os outros nomes aí, ele está no... Os outros nomes que vocês viram aí, ele está no Tigres. Diego Carlos e tudo mais. É verdade, o Vasco realmente tentou esses atletas. O Vasco realmente chegou a negociar com o Aubameyang, por exemplo. Mas o Aubameyang acabou indo para o Deportivo La Coruña. E é isso mesmo. O Joaquim, eu sei que é um jogador que o Vasco tem
não vou dizer negociações, mas tem um certo interesse, tá? Rafael Veiga, nada, nada. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esqueça também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!